O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um programa Café Reaça, aqui na sua Rádio Atrevida. E aqui na nossa bancada de notáveis, a presença ilustre da engenheira urbana Bianca Pesce e também do empresário João Gomes. Sejam bem-vindos. Pode falar, João. Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez. Obrigada, Márcia, pelo convite. Estava com saudade desse programa, né? Já tinha tempo que a gente não gravava. Muito bom receber vocês aqui hoje. Olha, é verdade, muito bom estar junto de vocês aqui. É um momento muito gostoso a gente estar reiniciando nossos trabalhos, né? Tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso convidado de hoje. Estamos aqui com Hélio Seco, pré-candidato ao Senado pelo Partido Missão. Seja bem-vindo, Hélio. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Bianca, João Gomes. É um prazer estar voltando aqui em Niterói. Agradeço o convite para participar do programa, estar aqui conhecendo a Rádio Atrevida. Maravilha, Hélio. Hélio, vamos lá, vamos começar com as nossas perguntas. Afinal, o público, o ouvinte, quer te conhecer. O que te motivou a sair da sua zona de conforto, Hélio? E para disputar uma vaga no Senado, uma vaga que exige uma campanha cara, desgastante e tão difícil. Na verdade, a indignação não começa agora, né? Isso aqui é só um reflexo de uma indignação que começa há muitos anos atrás, já desde a época do Fora Dilma, com aquela crise econômica tremenda que a gente viveu, que gerou mais de 14 milhões de desempregados. E eu tive ali situações próximas a mim, a minha família, de pessoas queridas que perderam emprego e nunca mais se recolocaram no mercado na mesma altura que estavam. E aí eu comecei a buscar entender por que o Brasil tinha chegado naquela situação e descobri que a economia, a política macroeconômica adotada na época pelo governo Dilma, pelo senhor Guido Mantega, entre outros, nos levou àquela crise. Ali eu me forjei um liberal na economia, uma pessoa que entendeu que conceitos de liberalismo econômico eram importantes para o desenvolvimento de qualquer país, assim como a maioria dos países do primeiro mundo fizeram. Até aqueles que têm o estado de bem-estar social como algo vendido e propagado aí constantemente, fazem o seu dever de casa com relação à liberdade econômica, transparência governamental, responsabilidade fiscal, ou seja, gastar menos do que arrecada, você diminuir a burocracia e o tamanho do Estado para que ele possa ser mais enxuto e eficiente. Volto a dizer, não quer dizer que ele é inexistente. Ele precisa ser enxuto e eficiente naquilo que é mais importante, que é saúde, que é educação, que é segurança pública, e depois sim ele começa a se desdobrar em outras frentes que porventura ele tenha condições de aprimorar, mas a gente não faz o dever de casa, que é gastar muito, gasta mal e acaba aumentando inflação, acaba aumentando taxa de juros, acaba diminuindo o poder de compra e, em última instância, a qualidade de vida das pessoas. Então, minha indignação começa aí, na hora que eu entendo o porquê da crise econômica daquele governo Dilma. E aí vem lavajatismo, né? A Operação Lava Jato com o escândalo do Petrolão, a consequência do Fora Dilma, o impeachment, né? As pessoas indo à rua e tudo mais, aquilo me mobilizou, me ativou politicamente. Até então eu estava adormecido. Mas é um caminho sem volta. A partir do momento que você chega num ponto de consciência política, de consciência cidadã, você acaba se sentindo o tempo inteiro ensejado, o tempo inteiro incentivado, o tempo inteiro se sentindo na responsabilidade de fazer algo por esse entorno, por esse bem comum. E dali em diante, eu começo a me aproximar da vida partidária, política. Passei 7 anos no Partido Novo, onde eu fui doador de campanha, fui voluntário de campanha, fui candidato a vice-governador em 2022, fui dirigente partidário, montei 16 cidades no interior do estado do Rio, lógico que há várias mãos, não fiz sozinho, ninguém faz nada sozinho, mas capitaneei essas iniciativas em 16 cidades, fazendo com que o partido expandisse em direção a populações, a regiões que ainda não tinham contato com uma política que espelhava isso tudo que eu falei
em contraste à irresponsabilidade do governo Dilma, ou seja, a responsabilidade econômica fiscal, austeridade, eficiência, transparência, combate à corrupção. Fiquei lá durante 7 anos. Algumas coisas internas acabaram sendo diferentes daquilo que eu imaginava que era o projeto original que me atraiu, e acabei tomando a decisão de me afastar na virada do ano passado para esse ano. E aí fiquei 2, 3 semanas de molho, digamos assim, e para minha grata surpresa, eu tive sondagens em 2, 3 semanas de 2, 3 partidos diferentes, com diferentes prós e contras, diferentes conjunturas às quais me sondaram para ser candidato. E eu entendi que a missão, o partido Missão, do Kim Kataguiri, do Renan Santos, entre outras lideranças, era o partido que mais combinava com o meu idealismo, com os meus princípios. Nunca estive na política para enriquecimento, para qualquer tipo de ganho pessoal. Sempre foi me doando, sempre foi colocando a minha sola de sapato, o meu pneu de carro, o meu tempo voluntário em razão desse bem comum. E ali eu entendi que eu tinha um ambiente, um ecossistema partidário limpo, de inovação / renovação política, porque estamos falando de um ambiente partidário com muitas lideranças jovens, e eu, apesar de já ter idade para ser candidato ao Senado, né, vou completar 37 anos agora, dentro de poucos dias, ainda me considero com aquela chama da indignação da juventude, ainda me vejo dessa forma. Tenho princípios à direita e, ao mesmo tempo, sou tão apegado a esses princípios, a esses ideais, que eu não me permito a ser submisso, a ser subalterno apenas a um sobrenome, a uma dinastia familiar. Então, baseado em princípios e valores, eu precisei escolher um partido que me desse essa autonomia. Então, foi lá no Partido Missão que eu encontrei esse ambiente, e com o convite para vir num desafio enorme, como você bem disse, que é o pleito ao Senado, nessa pré-candidatura. Mas eu sou movido a desafio. Quanto maior o desafio, mais atraente ele me parece. Eu tenho muita gente apoiando, muitos voluntários, muitos incentivadores, pessoas que enxergam nesse projeto uma alternativa para a sociedade fluminense, que até então no cardápio de opções de pré-candidatos não existiam, seja por motivos ideológicos, seja por motivos éticos. Se você olha o cardápio dos meus adversários, aí os nomes disponíveis, a princípio, né, pode ser que mude muito em breve, até a convenção partidária. Sinceramente falando aqui, como eleitor, como cidadão, era uma eleição em que se cogitava ter 2 votos nulos ao Senado. Lembrando que esse ano, senador, você escolhe 2, tem uma renovação de 2/3 da casa, que a gente pode entrar nisso mais adiante na conversa, aonde vai passar as principais decisões no que tange ao país que a gente quer ser. Os próximos 4 anos, a próxima legislatura, né, de 2027 em diante, vai definir os rumos desse país através do Senado, tanto quanto, ou mais até, do que a presidência da República. E eu me vi num cenário em que eu não conseguia escolher uma opção dentro do cardápio horroroso que se tinha de pré-candidaturas, como eu disse, seja por motivo ético ou motivo ideológico. Então, esse projeto é uma alternativa para a sociedade fluminense. Era meu dever, independente do tamanho do desafio, era meu dever apresentar essa alternativa para a sociedade fluminense, e é nesse lugar que eu me encontro hoje. Pegando esse gancho, então, que você está falando já dessa esfera federal, você atuou durante 7 anos na parte estadual, também apoiou muitas campanhas municipais, aqui até do nosso amigo João, empresário João Gomes. Nosso ex-futuro prefeito de Niterói. Nosso ex-futuro melhor prefeito que Niterói jamais terá. Eu falo a mesma coisa do Ganime, quando eu fui vice dele em 22, né? Eu fico pensando o quanto que o estado do Rio perdeu uma janela de oportunidade de fazer um cavalinho de pau, né? A gente ia conseguir laçar esse boi nervoso, indomável, que está indo rumo ao precipício a passos largos, dando um freio de mão e um freio de arrumação, que representava essa candidatura do Paulo, a qual eu fui vice. Infelizmente, essa janela passou
com muito CPRG-UERJ turbinando a campanha do ex-governador Cláudio Castro e hoje meu adversário como pré-candidato ao Senado. Exatamente isso que eu vou tocar esse ponto. Você sai, então, da esfera estadual, municipal, para uma esfera federal. Qual é o desafio que você entende maior, saindo da esfera estadual, que você sempre atuou durante 7 anos, indo para uma esfera federal? Além dessa motivação que você acabou de falar, é uma janela muito grande que a gente tem no estado do Rio, né? São 2 vagas, então a probabilidade de uma dessas vagas vir para a direita, para a direita liberal, é bastante grande. Eu acho que, assim, vou começar pelo final da tua colocação. Tem muito lobo em pele de cordeiro na política brasileira. O PL é o maior exemplo disso. Tem gente lá ideológica? Tem. Tem gente lá boa? Tem. Mas eles são a minoria. A maioria é caciquismo, é centrão, é toma lá da cá, é banditismo, especialmente PL do estado do Rio de Janeiro. E Personalismo. toda essa massa que eu acabei de falar que não é ideológica, ela surfa na onda da minoria que é. Então, poucas representações políticas são, de fato, coerentes com princípios, ideais e atuação histórica, né? Caminhada pregressa na política, alinhada com o que se espera de uma representação política à direita, seja ela com viés mais liberal, como é o meu caso, seja com viés mais conservador. Até porque em algumas pautas, como por exemplo segurança pública, alguns podem me identificar como mais conservador, mas no que tange economia vão me identificar como mais liberal. Enfim, mas que esteja alinhado com essa visão de mundo mais à direita, tem muito lobo em pele de cordeiro e concordo com você que a outra vaga vai estar nesse campo, se é que a Benedita, pelo PT, pela esquerda, não vai desidratar, porque na minha concepção ela já começa de uma base alta, mas um teto muito baixo. Com a esquerda concentrada, a rejeição grande e a tendência dela é desidratar. Quem sabe pode dar um de direita e um mais que vá por uma pauta, por exemplo, ética, menos ideológica e mais ética. Então eu não dou como certo que a esquerda terá uma representação no Senado, mas dou como certo, por outro lado, que vai ter uma representação que consiga ocupar o espaço do que a gente está falando, que é a direita. A minha dúvida é se o povo vai se deixar ludibriar com lobos em pele de cordeiro ou não. Ponto. Tá? Dito isso, porque, com toda sinceridade, você dizer que é direita um Cláudio Castro, um Cláudio Canela, um Crivella, ou coisa do tipo, pelo amor de Deus, é muita ingenuidade, para dizer o mínimo. Então, dito isso, qual é o desafio? Apesar de ser em nível federal, esfera federal, estamos falando de uma coisa em nível Brasil, no fundo, quem está indo para lá, no Senado eleito pela população fluminense, por boa parte dela, está indo para salvaguardar os interesses do Estado do Rio de Janeiro, está indo para proteger, advogar pelos interesses da população fluminense. E, obviamente, estando numa casa tão importante como é o Senado Federal, que só tem 81 vozes, 3 no caso do Estado do Rio de Janeiro, o alcance do seu discurso, o alcance das suas denúncias, dos seus posicionamentos, ele é maior. Ou ele é potencialmente maior se você fizer de forma... E essa foi uma das motivações de você sair do estadual para o federal. Volto a dizer, nunca tive projeto pessoal político de Senado. Nunca tive. Isso nunca esteve no meu plano. E a gente conversou, inclusive, eu e João, anos atrás. Algum momento eu falei disso. Quer dizer, isso nunca esteve no meu radar, né? Sei lá, há 2 anos atrás. Talvez de 2 anos para cá isso venha se desenhando. Mas não é uma ambição pessoal, é uma questão de conjuntura, de cenário, o qual eu enxerguei como algo que era necessário ser oferecido à população fluminense. Ponto. Mas mesmo sendo em nível nacional, eu estou indo lá como alguém que vai lá defender o Estado do Rio de Janeiro, pautar o debate em favor dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, isso especialmente no que tange segurança pública, né? Quer dizer, o Estado do Rio não é o único, né? A gente tem estados também que estão em situações muito difíceis, como é o caso do Ceará, como é o caso de Alagoas, enfim. Mas o Estado do Rio de Janeiro sofre muito com a tomada de território por poder paralelo, seja por narcotraficantes, seja por milicianos, enfim, faccionados.
E isso precisa ser eloquente no Congresso Nacional. Isso precisa ter um espaço maior no debate do que não que ele não tenha espaço hoje, ele tem, mas é um espaço muito aquém do tamanho do problema que a gente está enfrentando. Eu estou sentindo falta de envergadura moral, de coragem, de independência das pessoas que estão lá para tratar frontalmente esse assunto. Então, assim, redução de maioridade penal, intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, Código Penal do Inimigo. Cara, faccionado não pode ter direito de um criminoso que rouba celular na rua, são coisas diferentes. Tem que tratar de forma distinta, não tem que ter os mesmos direitos. É o inimigo da nação, faccionado. É um cara que domina território, é um cara que não permite as pessoas serem legisladas pela lei brasileira, tem uma regra, um código de conduta criado por eles próprios, acharca a população, chantageia a população, que é obrigada a comprar água, gás, internet, entre outras coisas, exclusivamente desse poder paralelo, e quando as forças policiais adentram o território, são recebidas com armamento pesado, com tiro, com disparo aos policiais fardados. Isso, no fundo, é atentar contra a sociedade brasileira e fluminense. Então, assim, tem que ter um senador, ou alguns senadores, no plural, que entendam o tamanho desse problema e coloquem o Congresso Nacional a par disso para que a gente possa fazer o enfrentamento, o endurecimento de leis penais e dar o suporte necessário numa interação, numa parceria entre Estado e Federação para a gente tentar começar a corrigir esse problema histórico. E aí, para encerrar, a questão do nível federal, assim, não tem outra pauta, além da segurança pública que nós já falamos, que não seja combate à corrupção e o que a gente está vendo em Banco Master, o que a gente viu há pouco tempo atrás com o escândalo do aposentão no INSS e as incoerências eu estou sendo muito elegante com a palavra, as patifarias dos juízes da Suprema Corte. Patifarias de ter esposa de juiz da Suprema Corte recebendo 129 milhões de um banqueiro que é o maior corrupto da história da República Brasileira. De ter resort de parente de juiz do Supremo recebendo milhões e milhões de investimentos de fundos do Banco Master. De ter o próprio governador Cláudio Castro aportando 3 bilhões de reais do Rio Previdência no Banco Master. Hoje a operação na casa dele de manhã em razão disso. A mesma coisa no Senado, no estado do senador Davi Alcolumbre, lá no Amapá, aportando recurso de aposentados e pensionistas no Banco Master. A mesma coisa no Distrito Federal, com o BRB tentando salvar o pescoço do Banco Master. Você vê que é uma teia de conexões que é federal, é estadual, é municipal, é direita, esquerda, centro, é preto, branco, amarelo, vermelho, verde. Meu amigo, é corrupção escancarada, generalizada. A gente sempre teve corrupção no Brasil e corrupção não é exclusiva de governo, não é endêmica de ideologia. Corrupção é coisa de sociedade, é coisa de mundo, tem em todos os lugares, todos os setores da sociedade. A gente vê no trabalho, a gente vê, às vezes, na própria família, infelizmente. Corrupção é coisa de ser humano. Agora, o nível de indecência, o nível de escracho que a gente chegou, eu nunca vi, sinceramente, nem no Petrolão, nem no Mensalão. O nível que chegou agora é absurdo. O juiz da Suprema Corte não tem pudor de ter escritório do filho, de escritório da esposa, recebendo milhões de um réu que está respondendo processo na própria Suprema Corte. Não se julgue impedido. Não, fora o inquérito das fake news, que completou o aniversário de 7 anos, que o João acabou de citar, em que um único juiz, senhor Alexandre de Moraes, é acusador, juiz, investigador, vítima. Pelo amor de Deus, não tem data para acabar e virou ferramenta de pressão, ferramenta de chantagem para com rivais políticos. O cara é juiz, o cara não é político. Então, assim, o nível de indignação, o nível de absurdo que a gente chegou, cara, sinceramente, não vai ser por meio nem de Benedita, nem de Cláudio Castro, nem de Canela, nem de Vaguinho, nem de quem quer que seja, que isso vai ser colocado em prática. Esse reflexo é por um Senado fraco. Senado fraco, e as nossas representações do Rio de Janeiro também fazem parte desse Senado fraco. Eu vou além da fraqueza do Senado. Senado conivente. É o Senado conivente, rabo preso, em muitos aspectos ali. Eles não conseguem fazer nada, porque puxando o fio da meada, eles vêm junto.
Então, é uma fraqueza, é o rabo preso, e eu diria também a falta de qualidade do Senado. Nós não temos bons senadores capazes de tocar um projeto, discutir a nível nacional, falar sobre nação, falar sobre país. Nós não temos um Senado capaz de fazer isso. Olha, se fizer uma prova e aplicar para os nossos políticos, vai ser decepcionante. Não, muitos não passam no Não vestibular do Enem. passam, não passam no Enem. Se Isso me aí é se me trágico. permitir uma piada, acho que não passa nenhum psicotécnico. Não, é Ó, perfeitamente. eu vou te dizer o seguinte, o João falou aí do rabo preso, né? Acho que é importante a gente ressaltar isso pelo seguinte. Tem alguns, e eu vejo isso, tentando ter a maior honestidade intelectual aqui. Eu vejo alguns senadores que também entendem, concordam, de certa forma se indignam com essa arbitrariedade, com esse desrespeito ao processo legal, com essa tirania do judiciário. Só que muitos deles acabam sendo inertes, acabam sendo inócuos, porque sabem que subir o tom, seguirem contra, vão puxar o fio da meada do rastro político que eles deixaram para trás. E aí que entra o cara, muitas vezes, deixou um rastro político para trás de histórias mal contadas, de processos que estão engavetados na própria Suprema Corte e que o juiz não julga, deixa ali guardado a banho-maria e a hora que precisa usa como ferramenta de pressão, ferramenta de barganha, de chantagem com o próprio senador. Olha, se você assinar uma CPI do Banco Master, olha, se você assinar um pedido de impeachment de algum ministro da Suprema Corte, cuidado, hein? Tem esse processo aqui que a gente pode resgatar. Por isso que não sai a CPMI do Banco Master. Eu acho que no caso do impeachment de ministro é isso, mas no caso da CPMI do Banco Master tem uma outra peculiaridade que a gente pode escancarar a hipocrisia aqui agora também. Por que não sai? Apesar de todo o constrangimento de alguns senadores que se dizem direitistas, que se dizem oposição ao governo Lula, de terem, no apagar das luzes, finalmente assinado o pedido de abertura, ou dois pedidos de abertura, porque foram mais de um, o mais recente foi do senador Alessandro Vieira de Sergipe, mas tiveram outros antes. Esse último, teve senador que teve até dor de barriga na hora de assinar, sumiu, não apareceu no plenário, era um negócio impressionante. Cara de direita, cara anti-Lula, mas não queria assinar a CPI do Banco Master, vai entender por quê. Aí, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas, ao assinar e conseguir o número mínimo suficiente para a abertura da CPI, esbarra no problema chamado presidência da casa, esbarra no problema chamado Davi Alcolumbre, esbarra no problema chamado Batoré, do Senado Federal. O que o Batoré faz? Ele senta no processo, em cima do processo, finge que não é com ele e deixa aquilo lá cozinhando. Aí eu lhe pergunto, a culpa é dele? Também. Mas quem colocou ele lá? Sim. Aí vai ver a lista da votação, vai procurar saber quais foram os votos que fizeram ele presidência da casa. Senadores do PL que hoje estão revoltados com o STF, defenderam a candidatura de Davi Alcolumbre. Então, que teatro das tesouras é esse? É direita quando convém? Direita na eleição. No que tange Banco Master, eu garanto a vocês, não tem nada de ideologia. Tem quem tem rabo preso, quem não tem, quem tem decência, quem não tem, quem tem ética e quem não tem. E hoje estamos recebendo o pré-candidato Hélio Seco pelo partido Missão. Sejam bem-vindos. Olha, grande parte desses políticos não tem menos de 20 dossiês contra eles. Essa é a grande verdade. Ali, infelizmente, nós temos boa parte dos nossos políticos comprometidos com o sistema. E é o que a gente vê. Partidos que, em tese, estariam se formando para poder impor uma certa honestidade, né, ao nosso sistema, ao nosso país, mas, infelizmente, ou são impedidos ou têm seus interesses expulsos. Né? Isso aí não tem para onde correr. O negócio está muito sujo. Né? A gente precisa realmente renovar a Câmara, precisa renovar o Senado, a gente precisa realmente mudar. E essa mudança, eu tenho certeza que ela vai acontecer. Eu até estou evitando usar a palavra renovação,
que você usou e eu entendi o contexto, porque eleições anteriores foram tão frustrantes para a população, elegendo os chamados candidatos de renovação. Nosso posto no Então, Congresso de Direito. Então, assim, eu até tenho evitado essa palavra e tenho usado mais o termo inovação política, porque é o seguinte, antes era uma questão de trazer novos nomes sem mácula no passado, na trajetória política, sem manchas. Mas você vê coisas do tipo Witzel, coisas do tipo Dória, coisas do tipo... enfim, poderia fazer uma lista extensa aqui, mas que frustraram as expectativas em grande medida. E quando eu falo inovação pressupõe uma inventividade, pressupõe uma capacidade de fazer diferente. O que eu quero dizer com isso? E aí o nosso pré-candidato do meu partido, o Renan Santos, pré-candidato à presidência, tem falado muito isso. Parece que a maior parte da população brasileira perdeu a capacidade, não é só de se indignar, isso aí já não é de hoje, é a capacidade de imaginar um Brasil de primeiro mundo. A coisa está tão ruim, a desilusão está tão grande, que parece que a gente não consegue mais imaginar um mundo, né, um país onde a gente não tenha território dominado por faccionado, onde a gente não tenha tanta gente em condições de rua, onde a gente não tenha tanta violência, onde a gente tenha saneamento universal, onde a gente tenha lugares, rios, córregos, lagoas limpos para se navegar, para se Eu acho que o povo, a entreter. população, ela se Então, assim, acostumou com essa mediocridade. Né? Exato. Então, com a mediocridade, a gente E virou acha um que tá país bom. de medíocres. De medíocre. Não porque a gente não é capaz de ser competente, mas porque a gente se contentou em ser medíocre. Então, se a gente está um pouquinho acima ali da média, tá ótimo já. O cara, sabe o tal do rouba mais faz? Que a gente já viu tantas vezes? Normalizaram. Ou o cara é safado, mas entrega alguma coisa. O cara é malandro. A política é assim mesmo. A política é assim mesmo. Então, assim, esse tipo de coisa ficou tão trivial, né? Eu falo muito isso, chega de normalizar absurdo. E quando eu falo inovação, vamos pensar diferente. O que a gente pode fazer de falar a mesma coisa que se fala não sei quanto tempo e ninguém coloca em prática? É uma coisa. Propor algo diferente, que é difícil ser falado muitas vezes, porque pode gerar desentendimento, porque pode gerar até impopularidade, ou seja, perda de votos, mas é a realidade. Como eu falei agora, por exemplo, o Código Penal do Inimigo, que era uma coisa que ninguém estava falando no Brasil até pouco tempo atrás, tratar esses caras como praticamente terroristas. Você está de acordo com isso? Totalmente de acordo. Transformar Totalmente. a Para mim, nomenclatura de faccionados para mim é para tratar como terrorista, inimigo da nação. Acabou. Isso seria um projeto. E aí, sim, com certeza. Redução da maioridade penal também, entre outras coisas. Mas assim, até porque se é homem suficiente para roubar, matar, estuprar, vai ser homem suficiente para encarar presídio. Tudo certo. Então, assim, inovar, cara, como que a gente consegue pegar esse caldeirão que virou o Brasil, esse descontentamento, essa desilusão, essa mediocridade e despertar nas pessoas, não é que essa ideia faz sentido, não é que esse caminho pode ser feito, a gente nunca tentou. Então, eu tenho ido muito por essa linha. Outra coisa que eu gosto de citar é a lei de responsabilidade gerencial. Vamos parar para pensar por que a gente chegou nesse ponto de mediocridade, de desilusão? Porque o sistema político como ele é, e aí eu entro na lógica eleitoral brasileira, ele foi feito para perpetuação no poder de quem já está lá há muito tempo. Então, quanto mais tempo o cara está lá, quanto mais ele se enraizou, quanto mais o partido tem deputados, mais ele tem chances de não só se manter, como aumentar a fatia de participação no parlamento. É que carregam os votos, né? Então, assim, a forma é o seguinte, não interessa o governador, não interessa o prefeito, não interessa o deputado estadual, não interessa o vereador, não interessa nem presidente da república. O que interessa é deputado federal. É o fundo eleitoral. E aí o número de deputados federais determina o quanto vai para o fundo eleitoral, que a Bianca acabou de falar. Aí você tem candidatos como o Tiririca da vida, que vão arrastar um monte de voto, vai fazer um monte de cadeira junto, aí o partido tem 90 deputados, 80 deputados, tem um caminhão de fundo eleitoral.
Ou seja, ele vai para uma batalha eleitoral municiado de canhões e bazucas. E aí a renovação ou a inovação política, representada por partidos menores, por lideranças que não têm rabo preso, que não têm acordos espúrios e que estão ali com a cara e a coragem, o preparo, o ideal, os projetos, estão vindo de canivete encarar essa guerra de canhão e bazuca. E aí é um sistema que faz com que todo mundo que faz parte de uma lógica, de uma estrutura partidária, esteja a cada 4 anos muito preocupado em fazer mais deputados federais. Porque se não fizer, não terá dinheiro para a campanha. E também, se não fizer, não terá dinheiro de emendas parlamentares, que é outro câncer que vem crescendo a passos largos no Brasil, onde grande parte do orçamento do governo federal, do governo executivo, é determinado pelos próprios parlamentares, com direcionamento de emendas. Ou seja, o governo perde autonomia, o governo é democraticamente eleito, uma representação legítima que não tem poder orçamentário para executar as ideias que vendeu durante a campanha e com isso foi eleito. E aí tem que negociar com emendas. E aí o cara vai com a emenda, se não der emenda o parlamento não vota a favor e vira aquela eterna barganha. É o mensalão canetado. Hoje. Exato, é a oficialização, é a legalização, digamos assim, entre aspas, do que foi o mensalão. Então assim... Com baixa fiscalização. Não, transparência horrorosa, Zero. transparência horrorosa, gargalo de corrupção, de caixa 2, o cara vende o trator que custa 50 mil por 100, meio a meio, o cara vende, faz projeto esportivo, projeto cultural, projetos de diferentes naturezas, onde os funcionários, na verdade, são cabos eleitorais, uma coisa meio CPR e UERJ. Então, assim, ou seja, todo o sistema político eleitoral brasileiro está subvertido. Porque soma-se a isso tudo que a gente falou, sem contar ainda a compra de votos. Porque é o seguinte, o cara com dinheiro da emenda, caixa 2 de emenda ou caixa 2 de fundo eleitoral, por exemplo, na gráfica, o cara vai fazer material impresso. A gráfica cobra o dobro, metade é material impresso, metade é dinheiro limpo. Aí o cara usa o dinheiro para sair comprando voto, comprando cabo eleitoral para ganhar voto, principalmente, infelizmente, nas comunidades mais periféricas e que passam mais necessidade. Então, assim, isso é outra coisa, né, para dar um outro exemplo, que endurecimento de leis penais. Não dá mais. A gente tem que ter o seguinte, foi pego fazendo comparativa de votos no pleito, na véspera da eleição, inelegibilidade. Inegibilidade eterna. Não tem mais como reverter. Esse tipo de crime, uma vez comprovado, não tem como mais reverter. Esse tipo de político. Exato. Inegibilidade eterna. É um projeto que eu defendo. Inegibilidade eterna para compra de voto. E, no mínimo, 10 anos de prisão, multa alta. Acabou. Não quero ver. Ah, mas a fiscalização é falha, vai ter muita gente que continua a fazer. Beleza, mas pelo menos agora eu estou dando um embasamento legal para quem se pegar, sabe que o preço a ser pago vai ser alto. Só para concluir. Aí o sistema, só para concluir a questão do asfixiamento, a renovação e inovação política. A lei de responsabilidade gerencial, o que é? É o seguinte, vamos inverter a lógica? Em vez de todo mundo correr atrás de fazer mais deputado, o tempo inteiro pensando em fazer mais deputado federal, quem é que sofre as consequências, sejam elas positivas ou negativas, das políticas públicas em maior grau? O município. Não é isso? Quem é a coisa que está mais próxima da população? Vereador e prefeito, os secretários municipais. Pequenos, você não recebe exatamente. de determinado E agora, deputado, exatamente. Então os municípios ficam numa lógica de que, pelo amor de Deus, deputado, mande emenda para cá. E aí o deputado só manda se o cara garantir não sei quantos mil votos, fazer propaganda daquele deputado, não sei o que e tal. Então vira essa lógica perversa e os prefeitos estão o tempo inteiro com o pires na mão, bajulando o deputado, e se ajudarem o deputado, ganham emenda, e também se eleger o deputado, quanto mais, ganham dinheiro de fundo, porque a cada 2 anos, a cada 4 anos, mais intervalado com a eleição federal e estadual, tem a eleição deles próprios, prefeitos e vereadores. E aí vão ter mais fundo para isso. Por que a gente não muda a lógica? É o seguinte, partido tal, não interessa, esquerda, direita, sopa de letrinha, partido X. Quantas prefeituras tem? Ah, tem 100 prefeituras no Brasil. Seria uma reforma administrativa. Sim. 100 prefeituras no Brasil. Ok, não interessa o tamanho do município. Pequeno, médio, grande, população.
Quais são os indicadores que definem qualidade de vida para a população? É minimamente o IDEB da educação, é minimamente água e esgoto para saneamento básico, é minimamente mortes por habitante. Você coloca ali 6, 7, 8, 10 indicadores principais de qualidade de vida, medidos com independência em nível federal. E se a prefeitura, durante o mandato do prefeito, não aumentou os indicadores, o partido é penalizado recebendo menos. Então a proporcionalidade do dinheiro do fundo que vai para a campanha passa a seguir não mais o número de deputados federais, número bruto de deputados federais, mas a entrega de indicadores de qualidade de vida das prefeituras daquele partido. Quanto mais entrega, mais dinheiro, mais fácil se eleger. Então é um ciclo que obriga o cara a ser bom. É um ciclo positivo. Obriga o cara a querer fazer. Se o cara está atrás de poder, o cara tem fascínio em ser prefeito, ou ascender depois de prefeito para outros cargos. Que entregue um bom trabalho. Quanto mais trabalho ele entregar, melhorar a qualidade de vida por meio desses indicadores, mais recurso vai ter no partido dele, mais chance dele se reeleger com melhor estrutura. Simples assim. Vamos fazer um ciclo vicioso positivo. Enfim, inovação política. Por isso a diferença de renovação. Desculpa me alongar. Não, perfeito, perfeito. Olha, num país onde chefe do tráfico sai pela frente do presídio, assassino vira celebridade na Netflix e político ladrão é idolatrado pelo povo, realmente fica muito difícil a gente acreditar em mudanças. Mas é preciso. É preciso. Vou adotar isso então. Inovação política. Talvez seja o que nós estamos precisando. Na verdade, inovação política. Capacidade de se imaginar grandioso. Mas para inovar a gente precisa de políticos diferentes, preparados. Nós precisamos de referências. Precisamos de referência. E as nossas referências, infelizmente, ainda estão muito ruins, no grande geral. No geral. Elas estão piorando com o tempo, né? Porque tem esse deterioramento. Concorda, cultural, Bianca? Os políticos do passado, eles eram muito mais preparados. Sim. Por mais que já existissem muitos políticos antiéticos e corruptos e tal, Sim, concordo. era um nível de preparo intelectual, cultural muito maior. Vou lembrar aqui do Enéas. Tem que trazer aqui a luz do Enéas. Perdemos um grande político, um grande homem. Não, você pode olhar assim, por exemplo, no campo da esquerda, você tinha um Cristóvão Buarque. No campo da direita, você tinha até, hoje é questionável no PSDB se a direita não era o antipetismo da época, mas você tinha um Mário Covas, você tinha gente que entregava resultado. Você tinha gente, o Enéas que você citou, que hoje seria considerado de direita, mas na época era considerado apenas um outsider. Então eram pessoas preparadas, intelectual, cultural, cognitivamente. Coisa que é raridade hoje em dia, muito raro. Eu posso ter divergências com ideais, assim, divergências ideológicas, mas pô, é inegável que um político como um Ciro Gomes da vida é coisa rara no Brasil hoje. Porque existe preparo, existe ali intelectualidade, existe um mínimo de cuidado de se ter conhecimento de causa para poder se debater. Você pega um Eduardo Leite, por exemplo, também não concordo com um monte de coisa que ele defende, porque eu acho que ele, às vezes, é centro demais, às vezes até centro-esquerda, tem coisas que eu não concordo com ele. Mas eu tenho, assim, o puro reconhecimento, a honestidade intelectual de dizer, é um político preparado, é um político que, pô, sabe onde está pisando, fez reformas importantes no Rio Grande do Sul. Então eu estou querendo dar exemplos que não são do meu campo, propositalmente, para mostrar que não é uma coisa do tipo só eu que sou bonito, só eu que sou bacana, só eu que sou preparado. Não, existem outras representações de outros partidos, outros campos ideológicos também, mas elas são cada vez mais raridade. Para mim, por exemplo, ver o Kim Kataguiri no Parlamento Federal hoje, assim como eu posso citar também a Adriana Ventura, que é do meu ex-partido, também para mostrar aqui a minha honestidade intelectual, repito, que eu não estou querendo aqui ficar sendo enviesado só para parecer que eu sou a última bolacha do pacote, mas ver parlamentares como um Kim Kataguiri, como uma Adriana Ventura, assim, é um oásis no deserto. É um oásis no deserto. São pouquíssimos. E você pode ver que, normalmente, quanto maior o nível de preparo, esclarecimento, produtividade parlamentar, menos viral a pessoa é, menos popular
ela é... Não está preocupada com o flash, né? Não É, está o que- preocupada com o like da rede social. Você vê, por exemplo, o Nicolas Ferreira, um exímio comunicador, um dos melhores que o Brasil tem nessa última safra. Quem negar isso é negacionista. Só que ele está há 4 anos no parlamento e aprovou um projeto de lei como coautor. 4 anos em que não se tem quase nenhuma produtividade parlamentar por parte dele. Ou seja, virou uma disputa de narrativa, de comunicação, onde a rede social dele é o termômetro, e não projetos de lei que ele aprovou ou modificou para melhorar. O que ele de fato fez o parlamento trabalhar em prol da população? Aí você pega o Adriano Unquim, só para fazer o contraponto do exemplo anterior, tem mais de uma dezena de projetos no mesmo período, 2. Mas são muito menos virais. São, né? Sim, a gente Então, tem que lembrar a gente também entrou que numa o próprio Bolsonaro, né, que ficou ali 27 anos, É. né, no parlamento ali, sem conseguir aprovar praticamente quase nada, né, do tempo que ele ficou, e olha onde ele chegou. Então, eu confesso para você que nessa parte aí, eu nem vejo por esse olhar. Eu não vejo por esse olhar. Eu vejo nele um grande potencial e sei muito bem o quanto eles conseguem, o sistema consegue barrar essas pessoas que representam perigo para eles, entendeu? Então, a gente tem que analisar muito friamente, né? Quem consegue andar lá dentro é porque permitem, entendeu? Há muito isso ali. E quem não consegue andar é porque incomoda o sistema. Eu acho que Acho que as demanda pessoas preparo. ainda não conseguiram observar essa parte ainda. Eu acho Mas vamos que- falar do eu- Senado. Eu acho que eu tenho um projeto que resolveria em grande parte isso. Tire o dinheiro público da mão do político. Concordo, Tira, tira. Tem que tirar. porque o que acontece hoje? Nós temos um ninho de políticos e políticas e partidos em torno de um fundo partidário, um fundo eleitoral. Cadê os projetos? Cadê o benefício? da As população? emendas. Cadê o resultado? Então, como ele bem falou, nós temos que cobrar resultado. Sim. Um prefeito ele tem que entregar, né? Um vereador, um deputado federal, estadual, senador, tem que entregar. Então, tira o dinheiro público da mão dessas pessoas. Aí eles vão trabalhar. Mas o dinheiro está ali justamente para causar o que está causando. Né? Se eles estão trabalhando com dinheiro, se estão mexendo com dinheiro, vai despertar. O mal político está ali. Entendeu? O mal político está ali aos montes. Bateu o dinheiro na mão dele. Entendeu? Não, porque o cara se corrompeu. Não, ele já está corrompido. Ele já chegou ali corrompido. Entendeu? Ele vai pegar aquele dinheiro ali e ele vai usar para o mal. Nós estamos repletos de gênios do mal trabalhando ali. Nós estamos repletos, essa é a grande verdade. Pessoas inteligentíssimas, entendeu? Mas que usam a inteligência para o mal, para desviar dinheiro, para desviar emendas. Né? Se você for verificar, aliás, eu falo com você, ouvinte, dá uma olhadinha no portal da transparência. Vai lá, o político é do Rio de Janeiro. A emenda dele está indo para onde? Para que estado? Ué, estranho. Se ele é do Rio de Janeiro, por que não vai para o Rio de Janeiro? Para que projeto? Para que projeto? Para que estado? Ué, ele tem que beneficiar o estado dele, de origem dele. Então você tem que começar a observar, começar a olhar essas coisas. Olha o cara que fala, não vou usar fundo partidário, não quero. Aí usa. Pô, mudou por quê? Entendeu? Então essas coisas, essas nuances têm que ser observadas. Entendeu? A pessoa está ali falando, está pregando uma coisa e está fazendo outra, tem algo errado. Ele, na hora, ali faz um discurso bonito. Eu sou contra o 6x1, tal, ou sou a favor do 6x1. Vai lá e vota ao contrário. Qual o sentido disso? Ué, a gente acabou de ver isso na lei da misoginia com o senhor Flávio Exatamente, a pessoa Bolsonaro. não prestou atenção no... Mas vamos lá, eu queria só pegar uma carona que você falou do fundo. Eu sou a favor de reduzir o valor praticado no fundo eleitoral brasileiro. Hoje a gente já passou de 5,2 bilhões a cada eleição. Tem noção do que é 5,2 bilhões? Isso deve dar, creio eu, uns 50 hospitais públicos de primeira geração. Mais, muito mais. Então, assim, é um negócio de maluco. Então, assim, 5,2 bilhões de reais a cada eleição. E aumentando, porque a cada ano eles vão votando para aumentar.
teoricamente estão corrigindo a inflação, né? Eu E aí, sou contra o fundo. assim, mas aí que tá. Eu sou totalmente contra o fundo. No mundo ideal não teria fundo. Mas, mesmo que ele exista, e aí é o meu ponto, mesmo que ele exista, as cifras que são praticadas são indecentes. Indecente. Então eles precisam ser, antes de extinguir, porque a briga para extinguir é muito grande, quem está lá no sistema não quer sair dele, e estão lá há muito tempo. Então, antes da gente extinguir o fundo, que seria ousado demais enfrentando esse sistema, a gente tem que começar mobilizando a opinião pública, que há um tempo atrás já esteve mais engajada nesse tema, hoje em dia adormeceu, mas mobilizando a população pública para dizer, cara, vamos reduzir isso drasticamente, porque isso aqui está deixando de ter escola, creche, hospital, uma série de coisas que poderiam estar sendo feitas e não estão por isso. Então vamos cair de 5,2 bi para, sei lá, 2,6 bi. Vamos fazer a redução aí mais ou menos pela metade, para início de conversa. Depois a gente vai sufocando até extinguir. Só que isso precisa de mobilização da opinião pública, senão os caras não se mexem. A única coisa que mexe com eles é medo de perder voto. Isso é que mexe com eles, ou ser preso. Só isso que mexe com eles. Então, precisa de voltar a engajar a população nisso. Enquanto não acontece, sendo muito franco, fala alguém aqui que já fez campanha, o João e a Bianca sabem disso, que já fez campanha com R$0 de dinheiro público. Eu fui candidato a vice-governador com R$0 de dinheiro público. 450 mil votos. Nunca mais eu passo por isso. Nunca mais eu passo por isso. A não ser que todos os outros adversários, ou seja, todo o sistema eleitoral esteja diante da mesma paridade de armas. Porque é uma briga, assim, covarde. Covarde. Você ir para a rua de canivete contra bazuca e canhão é mandar o soldado para o desfiladeiro da morte. Isso esgarça um candidato. O candidato chega muito mais exaurido no final do Por pleito. isso que não tem que ter dinheiro público nisso. Perfeito, mas enquanto eu tiver, eu não permito que os meus soldados, se tiverem disponível recurso público para ir, vão sem ele. Aí enquanto tiver, veja bem, não é uma incoerência. Enquanto tiver, que esteja numa mais próxima possível paridade de armas, que já não vai ser, porque o partido grande, o MDB, o PL, o PT, o PSD, entre outros, que já são gigantes, já vão ter enormes condições favoráveis. Mas eu ainda mando o cara sem nada, não dá. Então, assim, no próprio Novo se fazia isso por muito tempo, hoje não se faz mais. O próprio pessoal do MBL Missão de hoje também fazia no passado, não faz mais, porque chegou à conclusão que as soluções não poderiam ser inovar exatamente nesse sentido? Sim, a inovação é o que eu defendia. A gente reduziu o fundo pela metade de cara. Só que... inovar na distribuição. Só que... E na distribuição, exatamente. Só que... precisa de comoção social aqui fora. E o fundo é proporcional ao tamanho do partido. Aos deputados federais. Aos deputados federais, né? Então, quer dizer, olha só que absurdo, né? Na verdade, você está lutando com armas diferentes. O cara tá com a bazuca, o outro tá com 22. É isso. Nem Sem 22, condições. o cara tá de estilingue. Tá de estilingue. Não, e o pior, você tá tirando o estilingue dele, no caso do Novo, no passado. Sim. Então, sinceramente, isso Como aí como não foi o meu resolve caso. nada. Não resolve nada. Né? É uma disparidade terrível. Quer dizer, não concordando, eu aqui não concordo, né? Mas você esse entende fundo, o cara que usa. mas eu né? entendo que o cara que está usando, recebe muito mais, recebe 100 vezes mais, e o outro está ali recebendo uma quantidade ínfima para poder lutar contra aquele tubarão ali. Mas o ponto que o Hélio coloca é muito precioso. Ele está dizendo para a gente o seguinte: o político, a comissão, o Novo também assim, se eleito, vai brigar por reduzir. Compromisso. Então, ao invés de brigar com bazuca, vamos sair na mão. Né? A gente não briga pela paz. Né? Para brigar pela paz, é preciso armas. Até você conquistar. É isso aí. Depois, conquistado, tem que ter leis justas, bem aplicadas, população Diminuir educada. a sensação de impunidade. Exatamente. Então, eu entendo o seu ponto, concordo. O momento é difícil. Mas se os seus políticos, né, lá de Missão e de outros partidos, tiverem esse propósito, nós vamos chegar lá. E o número de partidos é uma coisa que também me incomoda muito, sempre me incomodou.
Não é possível ter 30 e tantos partidos com 30 e tantas Não existem ideologias. 30 e poucas É. ideologias. Entendeu? Não, eles não têm programa Falta partidário. tem filósofo nada. para isso. Não tem Falta nada. filosofia. Não tem projeto nacional, não tem programa partidário. Então, eu admiro muito hoje um político a quem se candidata à política que tenha propósito, tenha projetos, seja qualificado e que esteja aqui para olhar pela população e não usar a população. Hoje, nossos políticos usam a população. É, aquela história, né? É servir, né? Servidor público serve ao público, não se serve do público, que é o que os políticos normalmente fazem. Infelizmente. E, ó, só para terminar essa discussão de fundão, né? Fundo eleitoral, está dizendo aqui alguém que muito provavelmente não usará R$1 de dinheiro público. Mas não é porque eu não quero, é porque o partido é estreante na eleição e, consequentemente, não tem quase nada, é irrisório o valor que recebe, e ainda assim nós vamos para a briga. E estamos pontuando nas pesquisas desde abril, e continuaremos, ao que tudo indica, sem R$1 de dinheiro público. Dá para fazer a política, agora a população tem que valorizar, tem que entender do que se trata essa disparidade de armas, né? Como é que pode o cara que não tem R$1 de dinheiro público, tem um currículo, uma história para contar e boas ideias, Disputar. disputar entrar na contra briga, o cara que tem a máquina do governo Lula, né? Que é o caso da não Benedita. tem ideia nenhuma. O Castro, que está sob júdice, né? A gente não sabe se vai até o final, está sob júdice, mas até ontem tinha a máquina do governo estadual. E o cara que tem a máquina do governo da prefeitura de Belford Roxo, que é uma das mais populosas da Baixada Fluminense. E aí, estamos lá, nós, E às vezes tem ainda um longo rabo preso. Não, tem, às vezes não. Com certeza tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque não faz nenhum sentido candidatos que são, teoricamente, abençoados, escolhidos, ungidos pelo Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República pelo PL, que escolheu Cláudio Castro e bacelar para serem os seus senadores, o seu palanque no estado do Rio de Janeiro. Não falarem um pio, inclusive em carro de som, na orla de Copacabana, em dia de manifestação, sobre impeachment de ministro supremo. Por exemplo, o Careca, que fez tudo o que fez com o pai do Flávio. Não fala um pio sobre o Banco Master. Por que será? Então não é que talvez tenha rabo preso, não. Tem rabo preso. E aí é desses caras que você espera que faça alguma mudança no Senado? Não vem daí. É óbvio que não. E agora chegando aqui na nossa bancada de notáveis, Flávio Líder, seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. É um prazer fazer parte de uma vida tão rica de informações, sugestões, ideias para mudar nosso país para melhor. Maravilha. E hoje estamos aqui com Hélio Seco, pré-candidato ao Senado pelo Partido Missão, aqui no Rio de Janeiro. Olha só que legal. E vamos lá, vamos de mais perguntas, tem muita pergunta aqui para o Hélio. E agora, uma pergunta emblemática. Qual seria a sua proposta concreta para o Brasil crescer acima de 3% ao ano, de forma sustentável, nos próximos 10 anos? Olha, essa pergunta realmente demanda Não. uma perspectiva. Não, na verdade não precisa ser muito professoral, não. A gente tem que fazer um dever de casa, um receituário liberal que o Brasil já fez no passado, que alguns estados brasileiros, poucos, mas alguns fazem e dão exemplo. Posso citar aqui o Espírito Santo, que vivia uma mazela, uma crise fiscal, moral e de segurança, consequentemente, que um estado falido, ele começa a estar sujeito a falir outras áreas importantes da gestão pública, incluindo a segurança, que é ter responsabilidade fiscal. Então, obviamente que você pode ter algum nível de endividamento, a depender da conjuntura da época, de investimentos estratégicos, de coisas que são inevitáveis, mas você não pode ter um endividamento em bola de neve sem perspectiva de reduzir a dívida PIB como o Brasil vem tendo. Então, assim, esse sinal que se dá para a projeção futura no Brasil, devido à irresponsabilidade fiscal, ele é muito ruim, ele é negativo a ponto da gente perder investidores, né? Tem menos investimentos estrangeiros vindo para cá. A gente tem uma taxa Selic altíssima, que é justamente para tentar, de alguma forma, remediar as dores da economia brasileira,
que poderia ser resolvida, como o Temer fez, inclusive, não preciso ir muito lá atrás, o Temer fez no pós-Dilma, e tendo austeridade, gastando menos do que arrecadava, fez ali a proposição do teto de gastos, que em algumas áreas poderia ter sido pensado de uma maneira a preservar investimentos em áreas sensíveis, mas em geral fez muito bem ao país, porque à medida que os juros caem, o dinheiro fica mais barato, o dinheiro ficando mais barato, as pessoas acessam mais facilmente ele, mais facilmente investem, o dinheiro circula, novos empreendimentos abrem, empreendimentos que já existem se expandem, e isso é um ciclo vicioso de geração de emprego e renda. Então, o dever de casa do Brasil é responsabilidade fiscal, transparência governamental. Quando a gente pega o índice de liberdade econômica, que mede um ranking de países que tem mais liberdade econômica, o que se preza lá por esse índice? É transparência, é responsabilidade fiscal, é segurança jurídica, ou seja, as regras são estáveis, elas não mudam com a bola rolando, é respeito à propriedade privada, coisas que o Brasil rateia. Todos esses aspectos, o Brasil não sabe muito bem o que ele quer. Qual investidor hoje que abre um negócio e tem a segurança de que, ao longo do processo de conceber o empreendimento, né, projetar o empreendimento, implementar o empreendimento, operar o empreendimento, ele tem segurança de que vai ser a mesma regra do momento 1 ao momento 10, do passo a passo do empreendimento dele. Isso eu estou falando tanto do ponto de vista contábil, né, porque ele tem que gastar com contabilidade como quase nenhum outro empreendedor de país desenvolvido gasta, porque toda hora tem um manicômio tributário para ser resolvido. Tudo bem que isso vai melhorar agora com o IVA, ainda que tenha sido um dos maiores IVAs do mundo, imposto de valor agregado, né, na casa de 28%. 27, 28%. Que, perdemos a oportunidade de não só simplificar, mas também reduzir a carga de impostos. Então é isso, imposto alto, não tem transparência, irresponsabilidade fiscal, não respeita a propriedade privada, principalmente em algumas regiões do país, e insegurança jurídica, porque as regras do jogo mudam do ponto de vista contábil, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista ambiental. Então, não faz nenhum dever de casa. Se fizer, obviamente, a gente vai começar a gerar toda uma cadeia produtiva no Brasil de geração de emprego e renda, porque capacidade inventiva, empreendedora, o brasileiro tem e é resiliente, né? A gente tem uma alta taxa de extinção de empresas que surgem no Brasil? Tem. Mas a gente também gera empresas campeãs em mercados internacionais com uma facilidade atípica para as condições desfavoráveis que a gente tem. Isso é a capacidade do empreendedor brasileiro também, de inventar, de inovar, de ser resiliente. Posso pegar um gancho aí? Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, quando o Estado se endivida, se ele pega esse recurso para investimento que consegue resultados, isso retorna. Então, é um endividamento temporário. Mas quando isso se torna um buraco sem fim, ele vai atrás do recurso, gasta mal, investe mal, só aumenta. E pior, o governante passa para o seguinte, ele passa aquela bola para o seguinte. E com relação a tudo que você explicou, bem explicado, sobre empreender nesse país, nós hoje estamos perdendo indústrias grandes, para o Paraguai. Eles estão indo para o Paraguai. Porque aqui tem tudo isso que você citou. O Paraguai tem se baseado nesses fatores que eu elenquei da liberdade econômica. Exatamente. Ele tem feito exatamente essas frentes lá. É mais barato produzir no Paraguai e descomplicado. E além de também, tudo, né? viraram um paraíso fiscal, né? Porque eles estão querendo atrair dinheiros, mesmo que depositados em conta, enfim, eles querem trazer o dinheiro para o território paraguaio, dando incentivos de não tributação. Então você tem um êxodo de empresas e de pessoas.
que estão indo De para fortuna. Por exemplo, uma empresa no Paraná, né? Só para pegar um exemplo que está na divisa. Qual é o incentivo, a vantagem que uma empresa, uma indústria no Paraná tem de ficar no Paraná? Se ela atravessa em poucos quilômetros a fronteira e tem todo um ecossistema econômico favorável no Realmente, Paraguai. Não vai ficar. Né? Tem o Mercosul. Pois é, e está integrado ao Mercosul. Então, não estou defendendo aqui, só para deixar claro, que o Paraguai é uma ameaça para o Brasil. Mas o Paraguai, mesmo sendo muito menor, fazendo seu dever de casa, incomoda o Brasil diante da nossa fragilidade econômica, fragilidade fiscal. Olha, nós né? precisamos reconhecer que o melhor ministro da economia do Paraguai é o Haddad. Foi o Haddad. É, o melhor facilitou para eles, né? Sem dúvida. Nossa, eles estão hiper felizes, né? O Manteiga antes dele. E o Manteiga antes dele. Nós temos uma migração, inclusive, de empresários, de mão de obra. Mão de obra está indo para lá, não são só empresários e indústrias, não. É impressionante a fila de brasileiros para poder migrar para o Paraguai. Oportunidade. Então- Lá tem emprego. Então, assim, crescer 3% ao ano, infelizmente, virou uma expectativa ousada para a nossa realidade, que é de no máximo 1% ao ano atualmente. É ridículo, é medíocre. Mas essa é a nossa realidade. Se a gente não fizer esse dever de casa, mínimo que eu falei, não adianta vir aqui com fórmulas keynesianas e botar investimento estatal em áreas supostamente, entre aspas, estratégicas, e aí isso vai ser o pulmão da economia, vai tracionar. A gente ainda tem as oligarquias aqui. Assim, também. não existe. Essa história é a seguinte, cara. Você faz desenho, você desenha a política econômica, você desenha arcabouço fiscal e tal, pensando o seguinte: o que eu faço para facilitar o interesse de investidores, o interesse de empreendedores? Se você desenha com essa concepção inicial, você tem mais chance de dar certo. Se você desenha pensando como é que o Estado brasileiro, ou no caso de um governo estadual, faz para gerar desenvolvimento ele próprio. Não é o Estado, não é o político, não é a gestão pública que gera desenvolvimento. Nunca. Ela só atrapalha em maior ou menor Mas gera grau o despesa, desenvolvimento. né? Gera Ela pode, despesa. se ela não atrapalhar, tá ótimo. Ela pode atrapalhar muito. Mas quem gera emprego e renda, oportunidade, gira economia, é investidor, é empreendedor, é trabalhador. Não é o governo. Tirando o Estado da frente, o país se desenvolve. Então, assim, quanto menos a gente tirar, e volto a dizer, só para ficar claro, aqui não é alguém que está defendendo a extinção do Estado, anarcocapitalismo, libertário, não. Eu sou um liberal que preza por uma eficiência governamental, uma transparência governamental e uma responsabilidade fiscal. Ponto. Se a gente fizer esse dever de casa, os juros abaixam, a inflação diminui, a gente vai ter investimentos estrangeiros chegando. Então, é só fazer o dever de casa que eu acho, lógico, pode pensar num desenho de política industrial para reindustrialização, o qual o governo tem que dar juros mais baixos do que o praticado pelo mercado via BNDES? Pode, mas sem cometer os erros do passado, repetir os erros do passado, que é escolher os grandes campeões. Não é para escolher grande campeão. A gente tem que dizer o seguinte: qual o mercado que o brasileiro tem diferenciais? É o agro? Tá bom, é o agro. Como é que o agro pode ser mais produtivo, ao mesmo tempo mais sustentável, aumentar mercado no mundo? Eu tenho que fazer uma política via Embrapa para disseminar tecnologias mais baratas no campo, e eu tenho que diminuir imposto, como já fazem no caso do agro, e eu tenho que fomentar que a gente tenha um mercado interno onde o custo logístico, o custo Brasil, seja menor para a gente escoar aqui dentro, porque assim a produção vai aumentar. Beleza, eu não vou escolher quem é, se é a JBS, se é a A, B ou C. Deixa isso acontecer e aí depois a gente vai ver quem é o que tem melhor custo-benefício, melhor competitividade. Naturalmente surge no mercado esse competidor. Não é desde antemão escolher o campeão. Porque aí você começa a desenvolver essa coisa do apadrinhamento, essa coisa do amigo do rei, oligarquia de poder, oligarquia econômica. Naturalmente, você tem uma tendência de
alguns mercados terem os que são mais competitivos, as que são mais eficientes, que conseguem ter maior público consumidor e, consequentemente, o cara fica maior, vira um gigante no mercado. A Coca-Cola não chegou onde chegou à toa, né? Então, assim, tem competência e, consequentemente, você vira um gigante. Mas você não vai ser ungido por um político. Esse é o ponto. Que seja o mercado consumidor definindo aquele que é mais... que possui o melhor custo-benefício. Consequentemente, ele tem maior fatia do mercado, vai crescer mais. Perfeito. Essa questão, que você tocou do agro, eu lembro que passou uma época na televisão, muita propaganda, o agro é pobre, o agro é o coração do Brasil, motor do Brasil, não sei o que tem, isso que tem. E eu sou diretor do Cid Loja de Niterói, também faço parte da Firjan. E aí o setor que produz, a indústria, o comércio, falou assim, olha, bacana, dá essa força toda para o agro. Só que o agro paga 6% de imposto, eu pago 48%. Perfeito. E se a gente fizesse o contrário? Será que o agro pagando 48% de imposto ainda seria o coração do Brasil? Ou a indústria e o comércio? E a que mais emprega são as pequenas e médias empresas. 90% do emprego brasileiro é pequena e média indústria, é pequeno e microempresário. É pequeno e micro, não é nem médio, não é pequeno e micro. 70 e poucos por cento, mas somando, se você pegar o médio, vai quase a 90. Isso, né? isso, perfeito, é isso. Então, a carga tributária sufoca, mata qualquer tipo de negócio, expulsa as mentes brilhantes do país. O movimento é inverso. Quem tiver estar discutindo se o Paraguai está levando, cobra 10% de imposto, fim de conversa. Sabe, o quanto que é o IPVA do carro lá no Paraguai, quanto que é o IPVA. Então, assim, mas o Paraguai é um país, como o Hélio falou aqui, pequeno, causando tumulto, uma tempestade no país continental. É inacreditável, né? A gente tem inveja de Paraguai, é inacreditável. Era aquele vídeo do negócio É uma aqui. mediocridade. piada, Volto a né? dizer que você não estava aqui na hora. A gente se acostumou com a mediocridade. É. A gente virou isso. Não se permite a sonhar grandioso. Entendeu? E a energia de sonhar grande e pequeno é igual. Pois é, mas eu estava falando Mas- isso exatamente o que você está falando agora. Mas a tua colocação é perfeita, mas vamos raciocinar ao contrário. Eu estou aqui para jogar lenha na fogueira. Não é porque você paga 48 ou ele paga 6. É que esse balanço está errado. Claro. Esse balanço está errado. Né? A gente tem que incentivar o pequeno negócio, o empreendedor, etc., mas não é tirar de um, tirar do outro. Eu vou citar aqui o Christian Lobauer, eu vi um podcast com ele no outro dia, muito interessante, falando dos Estados Unidos, China e tal. Os Estados Unidos continuam na inovação, na criatividade, empreendendo, etc., ainda é o primeiro. O chinês vai lá, opa, isso aqui é legal, vou copiar, vou melhorar, né, vou fazer um troço aqui diferente, vou vender para o mundo inteiro. Carro elétrico. Tá. Escolhe um e... Exatamente. Aí vai à Europa e diz o seguinte, pô, não faço mais porra nenhuma aqui. Pode falar porra aqui? Pode. Então, Pode falar. então não faz porra nenhuma, não sei o que ela faz. Vou botar uma norma, vou regulamentar esse troço. Aí o país, o Brasil, em vez de copiar a inovação, a melhoria, a criatividade, ele faz o seguinte, ele pega a regulamentação, as normas e ainda adiciona imposto. Então você está pagando 48, eu pago também alguma coisa próximo disso, e pior, eu pago ICMS para me dar segurança, e não tem, né? Então, me foge a palavra, mas tem que inverter essa lógica. Tem que inverter. Você tem que pagar 6. Todo mundo. Se você pagar 6, você vai empregar mais gente, você vai vender Com mais, certeza. você vai ter criatividade no seu negócio, você vai pensar em Vai buscar deixar mais de ter um sócio consumidores. mais pesado. Agora, por que não... Aí, Exatamente. A O sócio questão do mais sócio pesado é o compulsório. governo, né? Qualquer empresa no Brasil tem uma pessoa que ela até os impostos, é um sócio compulsório. A questão da jornada de trabalho, né? Você estava comentando a questão de regulamentação do processo produtivo. Você pensa o seguinte, quem é que define quantas horas o funcionário tem que trabalhar? É o patrão ou é o Estado? É o Estado. É o Estado. Quem é que define quanto que ele tem que ganhar? O patrão ou é o Estado? O Estado. É o Estado. ou ele Quem próprio. que define Ou ele próprio, vou adicionar ele. Mas peraí, Adiciona ele na equação. quem é que define quantos tempo ele tem que ter de férias? É o patrão ou é o Estado? É o Estado. Ele quer vender 30 dias, ele pode? Não, não pode vender 30 dias, pode vender 10. Ou 15, enfim. Quem define tudo é o Estado. Então quem é que manda nele? É o patrão ou é o Estado? A gente pega, por exemplo, a China. Há uns 20 ou 30 anos atrás, a China foi rural. Eu vi
um debate interessantíssimo, claro que é muito polêmico, que a China, em determinadas áreas onde interessava a industrialização, não se metia em absolutamente nada na relação trabalhista. Nada, zero intromissão do Estado. Você quer lá montar a indústria lá? Pode montar lá. Eu te dou aqui essa presidência da China aqui, força a moeda a ficar barata para ficar atrativo, e o salário local, paga quando você quiser, aceitou, tá bom. Então, a indústria foi lá e começou a pagar $100 por mês. Nossa, mas $100 é muito pouco e tal, o Estado disse, tudo bem. Começou a empregar gente, não foi? Começou. Tirou da conta do Estado algumas pessoas. Aí eu olhava assim, poxa, você mandou uma indústria lá, paga $100. Eu falei, pois é, Flávio. Bacana, né? Eu também quero. Eu vou montar a indústria nessa cidade, que está tendo esse benefício lá, e começo a roubar os seus melhores funcionários pagando 200. Aí daqui a pouco meu João, Flávio, que negócio interessante. Pois é, rapaz, estou pagando $200. Ele vai na mão da indústria dele, rouba os meus melhores, paga 400. Opa! Salário mínimo saiu de 100 para 200, para 400, daqui a pouco chega o março, paga 600. Então, a própria demanda da indústria, quando chega no local e demanda a produção, ia subindo o salário. É que uma indústria também ela irradia uma porrada de serviço e coisas em volta. Né? Circula o dinheiro. A grande questão do encargo tributário em cima dos impostos em cima do comércio, da indústria, de qualquer outro ramo de serviço, é que o Estado mete a mão no bolso do cara e tira. Para quê? Por acaso nós temos aqui, o Brasil tem um dos 20 piores sistemas de estudo de educação do mundo. Sim. Pior, o 20 pior. Gasta quanto dinheiro com isso? A gente está no número, está no 190 e alguma coisa. E não é Pisa. o custo por aluno não é dos menores, é dos maiores. Sim, inclusive, Então, dos maiores. Inclusive aqui em Niterói, Gastamos mal. houve uma matéria que estava discutindo até uma vez aqui com o Márcio, que o custo de cada aluno na rede municipal de Niterói era mais caro que a rede privada. É pau a pau no Brasil inteiro, é comparável. Aí você pergunta o seguinte para você, se você perguntar se o cidadão, o pagador de impostos, o cara que está na escola pública hoje com o filho dele, fala assim, olha só, teu filho aqui na escola pública custa uns R$ 2.500 por mês. Eu vou te dar um cartão educação que só pode ser gasto em escola particular. Um voucher, né? Um voucher. Você escolhe aí a escola que você quiser e usa o dinheiro. Será que o cidadão ia manter ele com R$2.000 e pouco na rede municipal ou ele ia correr para a rede privada? Eu te digo o seguinte, primeiro que não ia custar 2.500 o voucher, ia custar 2, ia custar 1.900 pela proporcionalidade da escala. Tudo bem, mas vamos partir. Ou seja, ainda ia economizar. Sim. E outra coisa, isso é ótimo, eu acho bom, só acho que isso é uma das frentes, e o Brasil, na verdade, precisa ter várias frentes de oferta de educação pública. O acesso é público. A educação não precisa ser pública. Exatamente. O acesso é público, gratuito. Perfeito. A educação ela pode ser do Abel, ela pode ser do liceu, ela pode ser do não sei quem, ela pode ser de uma série de casa. homeschooling, enfim. O que acontece é o seguinte, e aí de repente o cara faz uma escola dentro da própria casa e começa a vender pro vizinho. Enfim, isso é outra história, mas Sim. a minha ideia aqui é a seguinte. Pô, existem modelos que são como o voucher, que você falou, que é 100%. Nesse caso, o cara está 100% dentro de uma instituição privada, só escolhe qual que é, com esse voucher que o governo paga. Mas tem também o seguinte, tem uma série de escolas que a gente não vai conseguir extinguir de uma hora para outra. Elas vão continuar existindo, elas têm que ter uma finalidade. Vamos fazer o seguinte, o servidor da educação concursado, esse é de fato estatal. Mas todo o entorno dele, que vai da manutenção predial, da limpeza, dos equipamentos, da segurança, tudo que você imaginar dentro do colégio é privado. Então você começa a estabelecer contratos de parceria público-privada, onde há uma gestão privada do ambiente da escola e estatal é apenas o professor. Todo o resto, por exemplo, a cantina, que vai ter um funcionário trabalhando, a diretora que vai administrar a escola, tudo que você imaginar que não é sala de aula, tudo que você possa imaginar que não é sala de aula, é privado. Já existe esse modelo funcionando em São Paulo. Já existe esse modelo funcionando no Paraná. Escola charter. Então,
a gente pode ter uma diversificação de modelos, desde que tenha segurança jurídica para isso, coisa que não tem, e fazer com que o Brasil salte em 10 anos algo que nunca saltou nos últimos sei lá quantas décadas. Por quê? Porque o privado começa a se tornar público. O privado começa a ser o padrão normal para todo mundo. O privado é muito melhor que o público? Não necessariamente. Só que o custo do público está muito alto para entregar normalmente menos do que o privado. Esse é o ponto. Desculpa ter me alongado, mas é só para complementar o que você falou. falou. É interessante que esse privado ou público tem um índice que mede a qualidade. Exatamente. Então, se o público tiver qualidade, né, Todo mundo corre. todo mundo corre para o É o público e fenômeno que tal. está acontecendo no Paraná. É. Muitas famílias matriculando seus filhos Por quê? em colégios. Porque o governador resultado é Ratinho melhor. fez as Fez escolas excelente charter. trabalho, exatamente. Então, Fez qual é o excelente trabalho. objetivo? Um monte de escola. É não perder de vista o objetivo. É educar. É educar. Então, tudo aquilo que atrapalha a educação, né, de você botar um diretor, por exemplo, cuidando de cantina, cuidando de faxina, etc., como as escolas charter, funciona. Mas não se pode perder de vista o resultado. Resultado. Criança educada. E o país tem que entender que o melhor é ter população educada. Porque a população educada é um perigo. É um perigo para os governantes de baixa qualidade. Sobre a indústria, só Os políticos, só para a gente matar essa questão da educação, o político gosta das crianças não educadas, Sim. mas Exatamente. escolarizadas, dentro do padrão que ele quer que seja. É. A gente tem um modelo de educação que no é Brasil. domadas, né? Exatamente. Domesticadas. Exatamente. A gente tem aqui o padrão nosso brasileiro. Quem que é o patrono para uma parcela de pessoas do Brasil? Quem é o patrono da educação? Paulo Freire. Paulo Freire. Há quantos anos? Pelo menos Mais de uns 20, 30 anos, pelo menos? 30 anos, Qual é o resultado pelo menos. efetivo disso Mais do que daí? isso. Os piores índices no peso. Tá ruim? Então eu vou trocar. Se não tiver essa clareza de dados, fatos e dados, e estatística, e gestão eficiente, como o Ed está falando, vai ficar nadando aqui na beira da praia, normalizando a... Como é que é? Normalizando É um absurdo. absurdo. Então, assim, a questão é de dar a visão, de trazer a clareza, enxergar as coisas com clareza, é o que traz a liberdade. Se enxergar as coisas com clareza. Quando a gente faz aqui, nós vamos tocar no assunto aqui de reforma tributária, né, que é a próxima pergunta nossa aqui. A reforma tributária não é o Estado arrecadar menos, é o dinheiro ficar no bolso do povo. O dinheiro no bolso do povo, ele consome mais, ele compra mais, se investe mais, né, porque toda a inflação é culpa exclusiva do Estado. Ele que gasta mais do que arrecada, imprime dinheiro, é isso? E a gente que paga inflação e juros altos. E o povo que paga a conta total. É o pouco sustento. O povo que vai ser sacrificado. E geralmente as pessoas que menos ganham é o mais sofrido. Geralmente, com essa questão dos impostos altos, a taxa Selic é quase 14,75, quase 15%, isso pesa 4 vezes mais para o assalariado do que as grandes fortunas. Se soltar o imposto em cima do cara, o Brasil cresce. Com certeza, sem dúvida. E só um comentário rápido agora para Sim. desfechar. A sanha arrecadatória para com a indústria brasileira, e aí não sabem porque que o Brasil vem se desindustrializando ao longo de várias décadas, né? Como se fosse assim, nossa, que pena, né? A indústria brasileira não é boa. Acontece. Não tem, né? Não Vai tem competir com a eficiência, Apple? Não dá. Então, assim, o negócio é o seguinte, tem uma sanha arrecadatória muito clara com relação à indústria, porque duas coisas aconteceram. A primeira, você já falou, Flávio, que a carga tributária é muito maior, sempre foi historicamente maior na indústria, mas não é porque a indústria tem que ser penalizada ou porque o lobby da indústria não era tão bom quanto o lobby do agro ou de outros setores. Era porque é o seguinte, quando você tem um produto industrial, vamos supor, um sapato, você vai lá, tecido, couro, borracha, junta tudo, faz sapato, bota um par dentro de uma caixa e manda para circular. Isso é muito mais facilmente rastreado, monitorado e, consequentemente, tributado do que vários outros setores, incluindo coisas do agro, incluindo serviços em geral. Por exemplo, o eletricista vem aqui agora, vem aqui no podcast, na rádio. Pô, tem que fazer a manutenção do ar, da lâmpada, do ventilador, sei lá, da instalação elétrica.
Se você, dono da rádio, responsável pela rádio, não pedir a ele explicitamente para emitir nota, qual eletricista que vai vir aqui fazer a manutenção elétrica e Não vai, é- de não livre à espontânea toa. vontade, emitir essa nota? Quem é que Não tem, à essa, toa eles tem acesso querem- nem à nota? Não Pô, é exato, fiscalizar o exato. preço por causa disso, né? Então, exato. Então, assim, a sanha arrecadatória da indústria, porque já desde lá de trás, muito antes de se falar em PIX e ter esses mecanismos de acompanhamento digital, era muito mais fácil tributar a indústria. Então, desde lá de trás vinha isso. E a outra coisa é a seguinte, a indústria começa a ser muito tributada por essa facilidade de rastreio e cobrança, aí ela começa a ficar asfixiada. Isso em vários setores, né? Tô falando de indústria em geral. Aí o que faz? Até por uma questão de autodefesa, de instinto de autodefesa. Porra, lobby pesado para proteger aquela indústria. Como que faz? Olha, aqui tá muito difícil para eu me manter. Pô, olha o imposto que eu pago, olha o custo do Brasil para escoar mercadoria, rodovia horrível, né? Hidrovia e ferrovia abandonada e tal. Pô, já tá muito difícil de me manter. Tu ainda vai liberar para vir coisa de fora? De Taiwan, da China, do Paraguai, de não sei da onde? Protege aí. Aí entrou o protecionismo. Essa combinação foi mortal para o nosso parque industrial. Péssimo. Porque juntou essa alta carga tributária com falta de competitividade. Como é que a indústria se renova, se inova? Não existe no Brasil Não tem isso. como. Entendeu? É o raciocínio errado, né? E você, ao invés de você dar músculo à indústria, você atrofia a indústria. Então é o raciocínio É inverso. isso. Né? E aí a gente tem hoje pouquíssimos parques industriais no Brasil, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme nos próximos anos de trazer para o Brasil uma cadeia econômica atrelada a duas coisas. Uma é servidores que precisam de muita energia e de água. O Brasil tem tudo. Então, assim, de preferência energia renovável. O Brasil tem Então, tudo. porra, um mundo com IA, com nuvem, com dados, data center, servidor data center. Então, acho que o Brasil tem oportunidade aí. E a própria questão da energia limpa, abundante, o Brasil pode vir a ser alguém que vai oferecer em boas condições para trazer empreendimentos de fora para cá. Mas a gente precisa fazer o dever de casa. A gente está com a nossa linha, com o nosso sistema elétrico sucateado. Você tem hoje problemas de gerar energia no norte e nordeste do país, que tem potencial para eólica ou solar, por exemplo, e escoar para baixo essa E energia. ainda tem fazendas precisa- agora solares sendo mais taxadas ainda, né? Tem fazendas solares fechando, porque não está valendo a pena. Não está valendo a Custo da pena. tributação. Pessoal, eu vou levantar uma polêmica aqui que é interessante. A gente está falando de inovação e tudo mais. Né? Tem gente pensando em levar essas usinas fotovoltaicas para o espaço, que é 100% de insolação, levar 8 servidores para o espaço, onde vai ter energia suficiente e resfriamento suficiente, e vai distribuir sinais nos satélitezinhos que estão em volta do país, do mundo. Isso vai acontecer. Uns 500 e tantos satélites. Isso vai Então, acontecer. enquanto a gente está discutindo aqui 6 por 1, os caras estão a 500 km por hora na nossa frente. Nós não inovamos em nada nesse Nada. país. Infelizmente. Os caras estão anos-luz da nossa. Muito Hoje- à frente. Hoje vamos pensando exatamente sobre esse ponto aí, de tecnologia, inovação e tal. Se você, o Brasil tem uma oportunidade, já está passando. Isso aí que a gente vê que a direção do governo é contra a área da inteligência artificial. A gente está vendo o governo Regulamentar a rede social negociando terras raras só para vender o para vender commodity exatamente. para a China. E pior ainda, para a China, Sem tecnologia. que já possui 70% de terra rara do mundo. Sabia disso? A China tem 70% da terra rara do mundo e 90% da cadeia de produção de valor agregado da terra rara está na China também. Ou seja, até quem tem terra rara, para ser processada e virar na caça F-50, Tem que passar pela China. metralhadora, carro elétrico, para virar tudo que precisa de terra rara, de metal terra rara, precisa ir para a cadeia de produção de valor agregado, de enriquecimento dentro da China. E o Brasil está pegando ele como o segundo maior reservatório de terra rara do mundo, também está
indo na direção de dar de bandeja para a China. Geopoliticamente falando, me parece um erro, me parece extremamente equivocado. A gente está em mais uma frente se tornando altamente dependente da China e deixando o mundo também de tabela mais dependente da China por isso. Então, assim, não é porque a China... Isso São tudo dois tem erros. energia renovável. Se fosse a celular. Índia, eu falaria o mesmo. Não é só porque a China é comunista, não, tá? Sinceramente, não é porque a China é comunista. Poderia ser a Índia, poderia ser a Alemanha. É pior ainda por ela ser comunista e tal. Né? Mas assim, Pela sua potência. mas é por uma questão geopolítica óbvia. É assim, Perfeito. né? Eu acho que é uma pena o Brasil estar nessa direção, enquanto poderia estar trazendo parceiros que não são os mais fáceis, talvez, os que a China paga mais pela commodity. Tá, mas eu não quero mais agora, em curto prazo. Eu quero, em médio e longo prazo, ser um player importante na geopolítica global. Então, eu quero um acordo com um país, pode ser até um país menor, com menos bala na agulha, mas que ele vai me garantir pelo menos uma parte da cadeia de enriquecimento da terra rara aqui dentro, para eu ter algum incentivo industrial, algum incentivo aqui de maior valor agregado, e com isso a gente ter uma posição mais estratégica no mercado global. É isso aí, gente. Olha, essa conversa está maravilhosa. Eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo bate-papo. Vocês concordam? Tá bom demais. Eu tenho certeza que você em casa está gostando muito, você que está no seu carro, onde você estiver, você está curtindo de montão conhecer o Hélio Seco, né? E eu vou convidar aqui mais uma vez o Hélio para retornar aqui em outra oportunidade para a gente continuar esse papo. Mas estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Passou rápido. Passou rapidinho, né? É gostoso bater esse papo, né? É gostoso a gente ver que as coisas estão mudando, as coisas estão correndo por um caminho positivo para o nosso país, ainda que não do jeito que a gente gostaria, mas as coisas estão dando. As coisas vão acontecer, eu tenho muita esperança nisso. Mas, nesse momento, eu gostaria de ouvir suas considerações finais, Hélio. Por favor. Obrigado, Márcio. Eu falei, eu tenho essa mania aí de ser falador, né? Acabei monopolizando a palavra, peço desculpa por isso, mas foi uma oportunidade muito boa da gente poder bater um papo cabeça aqui, né? Porque alto nível, os debatedores aqui presentes na mesa. E no fundo, é uma forma de me apresentar aí para a população de Niterói e arredores, que acompanham a Rádio Atrevida, e falar para vocês que se permitam sonhar com coisas maiores, grandiosas. Vamos nos permitir a ter mais ambição. Não é porque a política brasileira, especialmente a política fluminense, nos levou até aqui e que nos causa profundo desgosto, que a gente vai entregar os pontos, né? Aquele ditado que a gente sempre fala, acaba sendo repetitivo, esse jargão, mas é mais pura verdade que o silêncio dos bons, omissos, né? A gente ser omisso no momento que o Brasil atravessa é condenar a toda uma geração a ser governada pelos maus proativos, né? Então, assim, enquanto a gente fica quieto, fica calado, fica desgostoso, mais os que não têm interesses republicanos vão ganhando campo, vão se irradiando, vão se enraizando e vai ficando mais difícil depois a gente arejar o sistema político. E a minha pré-candidatura ao Senado representa alguém que ainda acredita no poder da indignação, que cansou de normalizar absurdo, que ainda acha que é importante estudar, se preparar, ter proposta, projeto, e que não tem rabo preso, não tem telhado de vidro, não tem maracutaia nenhuma para fazer o que precisa ser feito lá no Senado Federal, no que tange a escândalos de corrupção tais como o Banco Master, impeachment de ministro do Supremo e mais o que tiver que ser feito. Então, é uma pré-candidatura que tenta oferecer à população fluminense uma alternativa de independência moral e intelectual para fazer o que é certo, né? Acima de tudo, ter um pouco de coerência ética que o Brasil vem perdendo, vem erodindo nos últimos tempos. Então, é sobre isso. Espero que tenham gostado de tudo que eu expus aqui. Foi bem diversificado, né? A gente foi bem eclético aqui nos assuntos, mas deu para mostrar um pouquinho aí do meu cartão de visita. Caso queiram saber mais das minhas propostas, do meu histórico, da minha formação, me sigam nas redes sociais, lá no Instagram, seco.helio, seco com 2 Cs, igual da atriz famosa.
E nas outras redes sociais, basta escrever Hélio Seco aí que vocês vão encontrar. Perfeito. Olha, Hélio Seco, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Mais uma vez, tenho certeza que nossos ouvintes gostaram muito de conhecer. Quero agradecer também ao empresário João Gomes, aqui que participou da nossa bancada de notáveis, juntamente com o nosso amigo, o Flávio Líder, também empresário aqui da cidade de Niterói, e a nossa querida Bianca Pérez, nossa engenheira urbana aqui, brilhante na nossa bancada aqui. Agradecer a presença de vocês, as perguntas, né, todo esse briefing que vocês trazem ao nosso programa, ao Café Reaça. Muito obrigado. E você está ouvindo a Rádio Atrevida. Fique com a gente. O programa exibido é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.